Olá, tudo bem? Quem venceu a eleição deste domingo? Quem saiu mais forte para enfrentar a eleição de 2014? Para responder a essas perguntas, eu vou ter hoje a companhia de 4 ilustres analistas políticos. Vamos começar com Marcos Coimbra, que é presidente do Instituto Vox Populi em Belo Horizonte, onde Márcio Lacerda ganhou a eleição para prefeito no primeiro turno, com o apoio decisivo do senador e ex-governador Aécio Neves. Eu vou conversar também com Fernando Lira, ex-ministro da Justiça. Ele está nos estúdios da TV Clube, em Recife, e ele vai analisar um outro resultado extremamente significativo, que foi a vitória de Geraldo Júlio no primeiro turno em Recife e que transformou Eduardo Campos, o governador de Pernambuco, no grande vencedor da eleição de 2012, segundo o depoimento da Carta Capital, que disse isso antes de abrir as urnas. Eu vou conversar também com Maurício Dias, que assina uma das mais importantes colunas do jornalismo político brasileiro, A Rosa dos Ventos, na Carta Capital. E nós vamos conversar sobre a vitória no primeiro turno de Eduardo Paes e também sobre os outros resultados no país. Eu vou conversar aqui em São Paulo com o meu colega aqui na Record News, Nirlando Beirão, que também tem uma imperdível coluna na Carta Capital, também diretora adjunto da revista Brasileiros. Eu vou começar com o Belo Horizonte, com o Marcos Coimbra, a quem eu perguntaria, antes de mais nada, Marcos, qual é a força que Aécio Neves obtém com essa vitória expressiva, ainda que não inesperada, de Márcio Lacerda no primeiro turno em Belo Horizonte? O Aécio ficou mais forte, Marcos? Olha, Paulo Henrique, você sabe que o resultado da eleição municipal tem uma consequência limitada na eleição presidencial. Politicamente é bom, reforça a posição dele, mas está longe de ser um fato fundamental para a eleição de 2014. O PSDB em Minas Gerais teve um desempenho um pouco aquém do esperado. Nas principais cidades do estado, nas 50 maiores cidades, os resultados não foram aqueles que se imaginava, de modo que, embora tenha sido um bom resultado em Belo Horizonte para ele, no fundo, o conjunto da eleição em Minas Gerais não foi tão de acordo com o que ele desejava. O que você diria sobre essas 50 maiores cidades de Minas, para você dar uma ideia para os nossos espectadores que estão fora desse país que é Minas Gerais? O que aconteceu fora de Belo Horizonte para se dizer que o resultado não foi tão bom quanto o PSDB esperaria? Bom, se a gente considerar cidades com mais de 200 mil eleitores, onde pode haver o segundo turno, algumas não precisou. Nessas, em quase todas, os candidatos do PSDB não foram bem. Em Uberlândia ganhou em primeiro turno o candidato do PT. Em Juiz de Fora foi para o segundo turno uma candidata do PT e um do PMDB. Em Contagem, que é o segundo município maior da região metropolitana de Belo Horizonte, quem foi para o segundo turno é o candidato do PT junto com o PCdoB. Em Montes Claros foi o PT com o candidato do PP. Então, o resultado para o PSDB nessas cidades maiores não foi aquele esperado. Além disso, o PT ganhou em Governador Valadares, ganhou em Ipatinga, ganhou em Poços de Caldas, que são todas cidades importantes do interior do estado. Entendi. Agora, deixa eu te fazer uma outra pergunta, Marcos, agora vendo de uma perspectiva nacional. Como se sabe, Márcio Lacerda não é do PSDB, ele é do PSB, o partido de Eduardo Campos, que teve essa expressiva vitória com o Geraldo Júlio no primeiro turno em Recife. Eu te pergunto, em que a vitória de Márcio Lacerda em Belo Horizonte beneficia Eduardo Campos? Olha, eu acho que nós temos que resolver quem é que ganhou em Belo Horizonte, se foi o Aécio ou se foi o Eduardo Campos. Porque nem sempre a coisa coincide. Na verdade, quem ganhou em Belo Horizonte foi o Márcio Lacerda. A grande maioria dos prefeitos que estavam disputando a reeleição e que venceram, ganharam por seus méritos. São raros os casos de prefeitos que disputaram, não ganharam já no primeiro turno ou não estão no segundo. Um deles é um prefeito do PSB de Curitiba,
que é, de certa forma, a contraparte para algumas vitórias inesperadas que o PSDB teve. Eu vou invocar agora aqui o argumento... PSB, perdão. PSD. Eu vou agora invocar aqui o argumento de um mineiro ilustre, e eu estou me sentindo aqui ilhado por Minas Gerais, porque eu tenho Marcos Coimbra, mineiro, em Belo Horizonte, Nirlando Beirão, mineiro, aqui em São Paulo, ao meu lado, Maurício Dias, mineiro, no Rio de Janeiro. Sobramos para defender o resto do Brasil e Fernando Lira, mas eu me sinto muito forte com essa aliança com Fernando Lira. Agora, eu conversei logo depois da eleição, eu conversei com um grande amigo que vocês todos conhecem e admiram, que é o Mauro Santayana. E o Mauro Santayana disse assim, dizer que o Eduardo Campos ganhou em Belo Horizonte é não ter a mínima ideia do que é Belo Horizonte. Você responderia o que, Mauro Santayana? Marcos. Olha, eu acho que quem ganhou em Belo Horizonte foi, em primeiro lugar, o Márcio Lacerda. Ele fez uma administração muito bem avaliada. Ele, a rigor, não precisava de ter grande apoio externo. Ele tinha seus próprios méritos para ganhar a eleição. Agora, se tivermos que escolher um apoio que foi considerado irrelevante para o eleitor da cidade, certamente foi do senador Aécio, que é uma pessoa que tem enorme popularidade na cidade e que tem, claro, influência na tomada de decisão do eleitor. O fato do governador Eduardo Campos ser correligionário do prefeito Márcio Lacerda deve ser conhecido por quase ninguém na cidade. Você diria que Minas Gerais, Belo Horizonte, derrotou a presidenta Dilma Rousseff, que foi lá fazer campanha? Não, de forma nenhuma. Eu acho que nem ela veio aqui para impor a vontade dela, fazer com que as pessoas votassem no Patrus. Ela veio aqui no papel de uma liderança política e para fazer uma coisa que é natural, que é dar o apoio dela como integrante de um partido a um candidato do partido. Eu acho que as pessoas interpretam mal essa questão de, seja do Lula, seja dela, de terem se envolvido nas eleições, no caso dele, em várias cidades, no caso dela, em um número menor. Não, ela não está sendo nem derrotada, assim como ela não seria vitoriosa se tivesse acontecido o outro resultado. Entendi. Bom, já que falamos de Eduardo Campos e falamos de Recife, eu vou me valer agora também da contribuição de Fernando Lira. Como todos sabem, foi ministro da Justiça, escolhido pelo presidente Tancredo Neves, trabalhou como ministro da Justiça no governo Sarney, candidato a vice-presidente da República com Leonel Brizola e um político respeitado com todos os méritos como sendo um dos melhores analistas políticos do país. Como vai Fernando Lira? E eu gostaria de saber o seguinte, você concorda com essa capa da revista Carta Capital, dizendo que o seu conterrâneo Eduardo Campos é o grande vencedor da eleição de 2012 ou você tem alguma restrição a essa capa? Boa tarde, Paulo Henrique Amorim, meus amigos, minhas amigas. Olha, Paulo, é um prazer enorme estar participando desse seu programa e ouvindo as opiniões do Marcos Coimbra. Agora, quero dizer que a Carta Capital acertou, e acertou com muita competência, porque foi com muita ousadia que ela colocou Eduardo Campos na liderança, dessa eleição. O subtítulo da Carta Capital diz: o PSB de Eduardo Campos, governador de Pernambuco, expande sua influência e pode conquistar até 500 municípios. Você diria que a influência de Eduardo Campos hoje ultrapassa Pernambuco? Há muito tempo. Eduardo foi um grande ministro, tinha sido um deputado excelente e realmente ele faz parte daquilo que eu chamo, no Brasil e no mundo hoje, a transição de geração. Ele é o maior líder do país em termos de renovação. É claro que Aécio Neves é uma liderança muito forte,
Mas Aécio não é PSDB, Aécio é Minas Gerais. Quer dizer, e o problema partidário brasileiro, cada dia se torna menos atual, mas eu sou da opinião de que não existem partidos políticos no Brasil, nunca existiram. Hoje surge o PSB por conta da renovação e da liderança de Eduardo Campos. Deixa eu só interromper você, eu tenho ainda um tempinho para ouvir ainda o Marcos Coimbra, que precisa nos deixar, e eu gostaria de voltar a Belo Horizonte e depois trazermos o Irlando e Maurício para a nossa conversa. Fernando, Marcos, você acredita que exista a possibilidade de que Eduardo Campos venha a ser... Estamos falando, evidentemente, no campo das hipóteses, o Fernando Lira acabou de dizer que não há a menor possibilidade de pensarmos em 2014, mas isso é uma questão que está na imprensa o tempo todo, é a possibilidade de Eduardo Campos vir a ser candidato ele próprio em 2014. Você acha que isso é possível, isso se desenhou agora nessa eleição em Pernambuco? Olha, sinceramente, eu tenho minhas dúvidas, Paulo Henrique. Todas as pesquisas feitas atualmente mostram que ele ainda é uma liderança muito restrita ao estado de Pernambuco. Mesmo no conjunto do Nordeste, ele tem uma presença muito pequena. Nas pesquisas de intenção de voto para 14, ele faz 1, 2, 3% no máximo. A Dilma tem cerca de 60%. Então, é difícil falar de candidaturas num quadro como esse. É mais provável imaginar que ele permaneça como aliado da presidenta Dilma e participe da reeleição dela em 14. Em algum momento, ele tem idade mais que suficiente para se apresentar no futuro, mas não no curto prazo. Eu não vejo esse cenário. Tá ótimo. Marcos Coimbra, muito obrigado. Foi um grande prazer contar com você. Eu sei que você tem um problema de horário. Lamento se o prendemos por mais tempo do que imaginávamos. Eu vou agora querer aproveitar, então, que tenho aqui ao meu lado o Nirlando Beirão, que é outro mineiro e que passou a noite de domingo trabalhando na cobertura das eleições aqui na Record News e viu isso que o Marcos Coimbra, o Fernando Lira acabou de observar, que é o que ninguém esperava, que era a possibilidade de Fernando Haddad para o segundo turno. Como que você explica que o russomano tenha caído tão rápido, ou pelo menos não tenha feito o que se esperava, o que essas pesquisas mostravam que ele poderia fazer? A eleição foi muito politizada no final, né? Quer dizer, enquanto a eleição... O russomano é um sujeito que estava lidando com coisas muito imediatas da vida das pessoas, demandas muito, digamos, tópicas da cidade. A partir de um certo momento, tanto o Serra quanto o Haddad começaram a ampliar e politizar um pouco o debate. E o eleitor acabou optando por esse nosso conhecido fla-flu que acontece aqui, que é PT e PSDB. Para ficarmos em Minas, é Cruzeiro e Atlético, Cruzeiro como e vocês preferem. Eu sei. Tem um detalhe que eu queria retomar, que o Marcos tocou, que é a figura do Aécio Neves, e que o Fernando Lira também falou, que eu acho que ele da geração. Eu acho o seguinte, que digamos que o Aécio tenha ganho a eleição em Belo Horizonte, de certa forma ganhou, é verdade. Claro. Ele estava disputando virtualmente uma eleição em São Paulo. Por quê? Eu digo que ele tinha interesse nessa eleição em São Paulo. Porque o que volta a acontecer é um fortalecimento desse PSDB, Serra, Fernando Henrique, Geraldo Alckmin, que não nutrem por ele maiores simpatias. Então, eu acho que, de certa forma, ele devia estar muito envolvido lá na questão mineira, mas devia estar acompanhando com algum interesse a eleição em São Paulo. E eu acho que a eleição em São Paulo se encaminha para uma decisão favorável, vou arriscar um palpite, ao Fernando Haddad. Primeiro porque ele criou um movimento
uma arrancada de final. Você permite colocar o seu pescoço na guilhotina com essa previsão de que o Fernando Haddad deve ganhar em São Paulo? Não, eu acho que ele tem mais chances. Tem mais, sim, mineiramente você diz. Eu acho que tem mais chances. Por quê? Se você olhar o mapa eleitoral e você fizer uma superposição do voto Fernando Haddad, José Serra e Celso Russomano, o Russomano teve um voto muito popular. Ele tirou votos do PT, tradicionalmente do PT, que eram votos da periferia. Eu acredito, tendo a crer, menos que o eleitor queira me contradizer, que esse voto da periferia, numa opção PSDB-PT, tenda a voltar para o PT. Para o PT. Porque historicamente esse voto era da Erundina, da Marta. Você pode reparar em todas as eleições em São Paulo, o voto da periferia é um voto mais, digamos assim, à esquerda. Então, com esse seu raciocínio, o Aécio vai ganhar em São Paulo e o Serra... Deve ganhar em São Paulo enviesadamente. Porque e também é o seguinte, eu sou uma pessoa com um certo ceticismo, como todos os mineiros costumam ser. Então, mesmo essa promessa do Zé Serra de ficar na prefeitura, que ele tem insistido tanto, eu acho que eu não acredito que o sonho da vida do Zé Serra seja ser prefeito de São Paulo. Cuidar da enchente, das enchentes do Tietê. e tal. Eu acho que não é a vocação E você acha que ele vai assistir ao processo presidencial no gabinete do viaduto do Chá? Ou ele vai querer interferir de uma forma... Cuidando do trânsito ali no buraco do Ademar. Pois é, então eu acho que eu sou um pouco cético, mas aí é uma questão da minha índole de mineiro. Bom, nós vamos ver um outro mineiro que está lá no Rio, logo após o intervalo, o Maurício Dias, que vai falar sobre o Rio, mas vai falar sobretudo da questão nacional. Eu gostaria de submeter a ele essa tese do Nirlando, que é a tese de que o Aécio vai ganhar em Minas e que o Serra vai ser candidato a presidente da República em 2014. O programa Entrevista Record Atualidade vai para um breve intervalo e volta já. O Entrevista Record Atualidade dessa segunda-feira especial analisa os resultados das eleições do domingo. Nós já tivemos a colaboração de Marcos Coimbra, diretor da Vox Populi, em Belo Horizonte, que falou da vitória de Márcio Lacerda para prefeito no primeiro turno. Já ouvimos e vamos voltar a ouvir Fernando Lira, de Pernambuco, sobre a vitória de Eduardo Campos e de Geraldo Júlio na Prefeitura de Recife no primeiro turno. Nirlando Beirão, que acompanha desde ontem aqui na Record News a eleição e acaba de fazer duas previsões retumbantes. Uma de que o Haddad deve ganhar a eleição em São Paulo e segundo de que o Serra, mesmo que seja candidato a prefeito e muito menos se não for prefeito, mesmo que não seja prefeito e muito menos se não for prefeito, não vai ficar parado esperando a eleição 2014. Aquele bichinho que o Fernando Henrique diz que o Serra tem no peito, ele vai ficar mexendo e o Serra vai para a rua disputar a eleição de qualquer maneira. Ou a governador ou a senador, ele não é, realmente eu acho que não é o sonho da vida dele ser prefeito de São Paulo. Eu agora vou ouvir Maurício Dias, que está na Record no Rio de Janeiro, e eu gostaria, antes de mais nada, se fosse possível, que o Maurício nos ajudasse a entender não só o resultado do Rio, mas também, tendo ouvido esses depoimentos do Marcos, do Nirlando e do Fernando Lira, nos dissesse o que lhe parece que esse resultado de 2014 de 2012 desenha para 2014. Maurício Dias, por favor. Paulo, eu queria voltar a uma observação do Fernando Lira. O Fernando Lira fala que é um analista fino e de grande precisão, que Aécio e Eduardo Campos projetam uma certa renovação na política brasileira. Eduardo Campos, eu não tenho dúvida disso. Do Aécio eu tenho um pouco. O Aécio acho que teve a oportunidade de ser um dos primeiros dos novos políticos e está sendo o último dos políticos velhos, pelo método que tem usado. E quanto à vitória do Márcio Lacerda aí, eu vou deixar uma observação para posterior análise do Fernando Lira.
o governador Eduardo Campos disse há não muito tempo atrás que o Márcio Lacerda era mais aecista do que do PSDB. Uhum. Isso, evidentemente, projeta um conflito lá em Minas do PSB com o governo Dilma. Entendi. Bem, agora quanto ao Serra, Tá. eu quero lembrar que a melhor coisa que pode acontecer para as ambições do Aécio é a derrota do Serra. Isso é inquestionável. Uhum. Não há outro caminho para o Aécio, embora, mesmo sem o Serra, o Aécio terá muita dificuldade para penetrar em São Paulo, como teve o mineiro Juscelino Kubitschek quando ganhou a presidência. A votação em São Paulo, é verdade que ele foi beneficiado, que o colégio eleitoral paulista não era tão importante quanto agora, ele teve uma votação pífia em São Paulo. Você concorda com essa observação do Nirlando de que a Prefeitura de São Paulo é um limite muito baixo para as pretensões do Serra? Concordo, como diria um falecido colunista social, em gênero, número e degrau. Quem era, Maurício? Olha aqui, vem cá. Falo de Ibrahim Suede. Tá bom. O Maurício, você... Aquele sobre o qual o Stanislau Ponte Preta dizia o versinho: Ibrahim, Ibrahim, se não fosse você, o que seria de mim? Olha, Maurício, uma outra coisa. E o Serra é candidato a presidente mesmo se perder? Não, aí eu tenho impressão. É claro que é difícil fazer previsão de morte política. Eu me lembro quando o Fernando Henrique perdeu para o Jânio Quadros, eu cheguei a pensar que ele tinha acabado. E voltou, então é difícil isso. Claro, voltou e foi pisando duas vezes. Agora, sem dúvida, vai ser tudo mais complicado para o Serra a partir daí. Tá. Eu não vejo saída para ele. Tá. E agora nos ajude a entender esse fenômeno histórico que foi a eleição gloriosa do Eduardo Paes no primeiro turno, 60 e tanto % dos votos. Paulo, apesar do esforço que deve ser enaltecido do PSOL com o Marcelo Freixo, a eleição no Rio não teve emoção nenhuma. Eu te confesso que a campanha para a presidência do Flamengo está mais emocionante. E registro que, embora a Patrícia Amorim, candidata a vereadora, reeleição na vereadora, e também candidata à reeleição na presidência do Flamengo, quer dizer, a Patrícia perdeu e pode perder também a presidência do Flamengo. Ela não vai ser nem vereadora, nem presidente do Flamengo? Nem presidente do Flamengo. É muito provável. Vereadora é fato consumado. Tá. Presidência do Flamengo é um fato a consumar. Maurício, deixa eu voltar ao nosso... Agora, Paulo, é curioso... Sim. Ah, pois não. Não, prossiga. Eu queria voltar ao Fernando Lira, mas diga. Não, eu queria registrar que é impressionante o estado de degradação do PSDB e do DEM no Rio de Janeiro. Não tem o domínio de uma só cidade. Quer dizer, é forte o PMDB do Cabral, e foi um desastre o desempenho do Garotinho como líder político, notadamente em relação na capital,
quando foi feito um acordo entre ele e o César Maia, eram inimigos furiosos e colheram a junção do filho do César Maia com a filha do garotinho, uma espécie de cruzamento de jacaré com cobra d'água, foi um fracasso. Tá bom, Maurício. Deixa eu ir a Minas. Desculpe, a Recife, conversar com o nosso guru Fernando Lira e submeter o Fernando Lira a alguns números que eu acho que seriam interessantes. Fernando, veja, o resultado das eleições deste domingo mostrou que o PMDB ainda é o partido com o maior número de prefeitos, mas caiu 15% em relação a 2008. O PT cresceu 14% em número de prefeituras. É o partido que recebeu mais votos em todo o país. Aumentou 4%. O PSB foi ainda melhor. Cresceu 51% no total e 41% no total de prefeituras. O PSDB elegeu 13% a menos prefeitos que em 2008. Em todo o país, o número de eleitores do PSDB caiu 4%. Eu sei que você defende a tese há algum tempo e acabou de nos expor essa tese aqui, que o Brasil não tem partidos. Mas nós não estamos diante de uma situação, como mostrou o Marcos Coimbra em relação a Minas, em que o PSDB não ganhou em nenhuma das grandes cidades de Minas. O Maurício Dias acaba de dizer que o PSDB não existe no Rio. Não estamos numa... Aqui em São Paulo ele resiste, aqui em São Paulo ele resiste. Então eu te pergunto, Fernando, apesar de os partidos não existirem, na sua avaliação, o PSDB caminha para uma situação de relevância, fora São Paulo, e o PT e o PSB, aliados ao PMDB, dão ao bloco do governo uma maioria significativa em relação ao número de eleitores? Olha, Paulo Henrique, o PMDB, eu volto a dizer, são capitanias hereditárias. O PMDB de Pernambuco não tem nada a ver com o PMDB do Rio, e muito menos com o do Rio Grande do Sul, e muito menos com o de Goiás, e muito menos com o de São Paulo. Tem nada a ver. Um estado com o outro, são totalmente isolados. Eles só formam no Congresso em função, a gente sabe de quê. Agora, não é em termos de votos. Você veja o desempenho dele na maioria dos estados, muito fraco. O PSDB, ele não existe. Quem é o PSDB? É Serra, é Alckmin, é Aécio? Fernando, não tem Fernando ninguém Cardoso, assim o que mais possa importante. dizer, não, esse é o líder do PSDB. É o líder. O PSDB só existe por causa de São Paulo. Porque Aécio não é PSDB. Aécio é Aécio Neves Mineiro. Então é Minas Gerais. Que não é problema do Aécio, não. Sempre foi assim. Minas Gerais é um país que sempre teve vários partidos. Agora, o PSB, o crescimento dele é real por conta da liderança de Eduardo Campos. Não se engane. Porque, Paulo Henrique, o governo de Eduardo é uma coisa diferente. Por quê? Por causa da competência, da administração, da criatividade. Vem a Pernambuco agora, faz pelo menos um tempo que você não vem aqui, que você vai ver que a coisa começa a modificar. Eu já vi, eu fui Em ao termos Porto de de Suape. estrutura, em termos de... O que nós precisamos, e Eduardo pensa muito nisso,
é ver qual a perspectiva que nós temos de mudar a desigualdade social no país. Mas eu, em termos de partido político, eu confesso a você que por mim, eu acabaria essa noção de que nós temos partidos nacionais, que isso é conversa, e uma coisa que ficou evidente nesta eleição e que eu defendo em termos nacionais e vou defendê-la com unhas e dentes, é a mudança, é uma reforma partidária para que nós possamos mudar o voto proporcional. Nós tivemos aqui um candidato a vereador que teve 13 mil votos. Ele é do PSOL. Não se elegeu porque não teve legenda. E teve gente que se elegeu com 2 mil e poucos votos. Isso é um absurdo. Quer dizer, hoje, esses partidos pequenos são apenas partidos de... Deixa para lá. Fernando, Mas o problema todo é o seguinte. Deixa eu fazer uma pergunta. Temos que fazer, no meu modo de ver, o voto distritão. Sei. O que seria isso? Seriam eleitos os mais votados na eleição, independente do partido. Os partidos se uniriam em Brasília e não aqui, ou em São Paulo. Entendi. Você não vê o caso do Tiririca? Fernando, Que peraí. foi Antes... uma votação estupenda? Sim. E os suplentes dele, quantos votos tiveram? Como foi o caso do Ozé, de tantos Fernando, outros. antes de você falar mal do meu colega Tiririca, que trabalha aqui comigo e com o Nirlando, deixa eu te Eu fazer... não tenho nada contra ele, não. Não, né? Deixa eu te fazer uma pergunta Não, de aqui. jeito pelo contrário. Ele está demonstrando que é um homem do povo, que é um homem Claro, sério. tá certo, tá certo. Eu concordo plenamente. Mas eu queria fazer, para nós encerrarmos esse nosso, espero que útil programa, uma pergunta para você, para o Maurício e para o Nirlando. Qual foi o impacto e qual será no segundo turno o impacto do julgamento do Mensalão? Olha, para mim, Paulo, não tem. Você veja que o último ato do Supremo Tribunal Federal foi a condenação de Zé Disseu. Sim, mas ainda não se concluiu, Fernando. Não, calma. Não se concluiu, Isso. mas já houve votos a favor. Está 3-1 contra. Dele. 3-1 contra. Pois bem. E o Haddad estourou na eleição. Quer dizer, não tem nada, para mim não tem influência nenhuma. A minha impressão é essa. Por quê? Um caso é um caso e outro caso é outro caso. Eleição municipal não tem essa conotação nacional que se quer dar. Não existe isso. Tá bom. Maurício Dias Agora, quero aproveitar, Paulo. Pois não, diga. Dar um abraço em Irlanda e dar um abraço em nosso querido mineiro do Rio de Janeiro, Certo. que eu tenho que lê-lo toda semana na Casa da Capital. É. Agora, para mim, você abraço, não manda abraço nenhum, não, né? Hein? Para mim, não manda abraço nenhum. Para quem? Para mim. Não, eu esqueci de Marco Coimbra. Maurício Dias. Vamos lá. Mensalão. Paulo, Importância do mensalão no primeiro turno e no segundo. Eu concordo com o Fernando. Se a gente pudesse tentar destacar algum fio condutor dessas eleições municipais, eu diria que além dos problemas locais que permanecem, o fator de maior importância para o eleitor das cidades, né? Lembrar que o outro ponto é o fracasso do mensalão como arma de ataque. É, E outra coisa, o mensalão
está sendo usado equivocadamente e gravemente como forma de criminalizar a política e aí com a contribuição inestimável do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Paulo, não estão julgando, transformaram o que é tipicamente um ilícito de Caixa 2, que deve ser punido como tal, estão transformando numa arma, transformando praticamente os partidos em bandos. Tá. Isso é ruim, muito ruim para a política. Por isso, quando vejo pessoas como o senador Aécio Neves, o ex-presidente Fernando Henrique, o ex-prefeito de São Paulo, José Serra, usando esse tipo de arma, eles estão dando um tiro no pé. Tá. Com a contribuição também de uma imprensa conservadora e equivocada. Irlando Beirão. Eu tenho que concordar, né, com o Fernando e com o Maurício. Sim. Eu acho que a gente pode discutir quem são os vencedores do pleito de domingo. Os perdedores foram aqueles que apostaram no efeito avassalador do mensalão. Em São Paulo, eu acho que ainda pode, não ter o efeito, mas que ainda pode vir a pautar um pouco a agenda do segundo turno. O Serra já sinalizou isso ontem, quando fez um discurso falando em valores e tal, não sei o que bem era aquilo. Sei. Falando em verdade, mentira e tal. Valores, ele não estava se referindo à privataria, que envolveu muitos valores, a privataria. É curioso, né, que essa, digamos assim, a criminalização da política que está acontecendo no Brasil, infelizmente, sim, o Supremo Tribunal tem seus critérios meio seletivos, né? Certo. Sempre julga só um certo lado e tal, a imprensa ajuda a repercutir, mas São Paulo tem uma certa caixa de ressonância por causa do poder da imprensa, essa imprensa mais conservadora. O próprio poder econômico. Exatamente. Então, acho que pode ser que isso entre na agenda de uma forma, mas eu concordo com o Maurício, é tiro no pé, porque hoje ficou provado que o efeito não existe, as pessoas não, enfim, estão preocupadas com coisas mais concretas da vida. E essa ideia de criminalizar realmente a política, que leva a situações como você teve em São Paulo, 32%, quer dizer, entre 3 eleitores em São Paulo, um não se pronunciou. 32% juntando abstenção, voto nulo e voto branco, significa que em 3 eleitores, um deixou de votar, de se manifestar, manifestar a opinião dele. Então, eu acho que isso é um desencanto, leva a um desencanto, é um desserviço à democracia, e eu acho que a gente tem que prestar atenção a isso, quer dizer, isso, no fundo, atinge a todos nós. Claro, a mim não tinha, por exemplo, chamado a atenção esse número tão alto de abstenções, votos nulos e votos brancos. Temos aí um problema importante. Irlando Beirão, muito obrigado. Muito obrigado. Prazer. Maurício Dias, no Rio de Janeiro, muito obrigado. Fernando Lira, em Recife, muito obrigado. Marcos Coimbra, Paulo, que nos deixou mais cedo. O Entrevista Record Atualidade se despede aqui. Você pode rever esse programa no site da Record News. Jornalismo da Record News, sempre de plantão. Muito obrigado e boa sorte.